Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Que bom que você veio aqui hoje. Hoje é um culto especial, porque hoje é um culto chamado culto de ceia. E o culto de ceia é um culto que nós fazemos em referência ou em lembrança àquilo que é praticamente a razão da nossa fé, ou o motivo pelo qual a gente vai na igreja, ou o motivo pelo qual você está aqui hoje. E é interessante que lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo começa, eu não vou ler esse texto, só estou citando, ele fala, porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, porque na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo, comei dele todos. Depois, por semelhante modo, pegando o cálice, disse, esse é o sangue, é o símbolo do meu sangue, bebei dele todos. Mas uma das coisas que é fundamental nesse momento da ceia é a questão que precede a memória ou a marca daquilo que a gente faz quando a gente ceia. Porque a ceia ela é uma lembrança, ela é trazer a memória. E aí então a Bíblia nos orienta, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois, e então, e só depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. E a partir desse texto, ou a partir desse exame, nós temos então o privilégio e a oportunidade de nos lembrar aquilo que Jesus Cristo é para a nossa vida, representa na nossa vida, é por nós, significa para cada um de nós, e por que nós participamos de uma igreja como essa. É a partir de um exame, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a pergunta que eu quero trazer no início dessa palavra, e é interessante que uma mensagem, ela vem a partir de uma indagação, né? Uma mensagem, ela propõe a ser uma resposta para uma questão das nossas vidas. Então, a Bíblia ela responde questões que nós trazemos diante de Deus, e a mensagem, uma pregação, ela traz uma ideia, um posicionamento, uma posição bíblica aí de Deus a respeito daquele assunto. E eu queria começar essa mensagem, então, com essa indagação, com essa pergunta. O que é ser convertido? O que é conversão? O que é aceitar a Jesus Cristo ou receber a Jesus Cristo na sua vida, tornando Ele Senhor da sua vida? O que é? Essa é uma questão que para mim me parece muito importante, numa época que a gente vê os posts aí na internet, seja na mídia social, eu não tenho Facebook, mas tenho Instagram, e a gente vê os posts de um monte de pessoas que dizem, eu adoro a Deus, eu amo a Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, mas que não tem uma vida que coadune ou que corresponda a essa perspectiva de amor, ou que reafirme essa perspectiva de que ama a Jesus. E isso então me faz pensar, será que o pessoal sabe o que é ser convertido? Quantos que estão aqui nessa manhã que são convertidos, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e que creem que Jesus é o Senhor das suas vidas? Levante a sua mão. Você que é convertido. Convertido. Você sabe o que é ser convertido? Qual a diferença entre alguém que é convertido e alguém que não é convertido? Porque se você não souber disso, você vai passar pela sua vida, tipo aquilo que eu canso de falar e repito, né? Dentro da filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, igual o seu boneco assim, né? Você vai passar por essa vida sendo levado pela vida, sem saber o que é uma vida convertida. Então veja, o que eu recebi do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, o motivo pelo qual eu venho na igreja, o motivo pelo qual eu estou diante de um culto. Você poderia estar em casa dormindo, ou poderia ter ido numa praia, ou poderia estar preparando o almoço de domingo. Quanta gente, né, tem que preparar o almoço, acorda mais cedo e ajusta as coisas de casa para poder
ter a oportunidade de vir ao culto, limpa a casa, arruma a casa, acorda, um que tem que acordar, levanta, prepara esse movimento todo que faz com que você saia da sua casa e venha no culto. Por que você faz isso? Ou para que você faz isso? Ou qual é a força motivadora que faz você ser assim? Porque talvez isso tenha sido algo que você se acostumou, porque a igreja é um lugar legal de vir. Eu gosto de igreja. Tem gente que não gosta de igreja, tem gente que reclama da igreja, tem gente que critica a igreja, tem gente que fala mal da igreja. Então, sendo pastor, meu Deus, como eu estou acostumado a que falem mal de mim, né? Por isso que eu já até preguei aqui sobre a mensagem fundamentada naquele corinho de Roberto Carlos. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já é um corinho, né, irmão? Roberto Carlos já é um corinho, aquela música, né? Porque são tantas emoções, enquanto pastor, uns dizem que você é o máximo, outros dizem que você é médio, outros dizem que você é mínimo. Uns dizem que você é de ouro, outros de prata, outros de bronze, outros de ferro, outros de latão, outros que é de plástico, outros de papel. Ainda bem que eu sei quem eu sou, porque... né, e aí uns amam a igreja, outros detestam a igreja. Eu amo a igreja é um lugar legal. Se eu não tivesse a igreja para vir domingo, onde é que eu ia? Talvez Fórmula 1, aí não sei se volta para o Rio de Janeiro, né? Onde eu iria? Na praia? Né? Ou o que eu faria? Então eu saio sábado à noite, chego em casa já já de manhã, para poder não ter que acordar, porque acordar e não ter o que fazer. Quantos já experimentaram essa ideia de acordar e não ter o que fazer? Isso é horrível, né? Acordar de manhã cedo, escova o dente, e aí você vai lá e o que agora? Nada. Vai para onde? Não tenho para onde ir. Vai falar com quem? Não tenho com quem falar. Né? Por isso que estar desempregado ou não ter onde trabalhar ou motivo para sair de casa, na minha experiência, é algo muito avassalador para a minha mente, talvez seja para você também. Então, sair e ir para a igreja é muito bom, porque a igreja é barato, né? Então, você vem para a igreja, é barato, você não gasta nada, às vezes você vem a pé, às vezes você vem um ônibus, aí geralmente usa, quando tem que pegar um ônibus, usa aquele ticketzinho que já não é ticket mais, é o cartão que já é de graça. E aí eu juntei, fui a pé. Eu me lembro que eu trabalhava aqui no Bradesco, irmãos. Eu tinha que ir para Ramos e o banco me dava dinheiro do táxi. Eu ia de ônibus para ter o dinheiro do táxi e ter a vantagem de que eu economizei aquele dinheiro. E aí a gente vem para a igreja, se acostuma a vir para a igreja, acostuma com o povo da igreja, acostuma com as pessoas da igreja. Mas será que você é convertido? Porque a igreja, ela não é lugar para pessoas perfeitas. Ela não é lugar para pessoas que já estão prontas. O céu é o lugar para pessoas que estão prontas. Aqui é lugar de gente que não está pronta, mas de gente que quer acertar. E tem um bom número de pessoas que estão dentro da igreja e não querem acertar. Não estão prontas e nem querem ficar prontas. E aí se ofendem com a mensagem de Deus e se ofendem com a mensagem da igreja. E vez por outra eu ouço alguém que sai da igreja, sobretudo dessa daqui, e fala: eu estava me sentindo angustiado no culto. Claro que vai ficar angustiado no culto. O culto vai te chamar para uma responsabilidade, para você ser um marido melhor para sua esposa, para você ser um filho melhor para os seus pais, para você ser um profissional melhor no seu trabalho, para você ser uma pessoa que acorda e faz as coisas que tem que fazer, para que você trabalhe, ganhe dinheiro e seja você mesmo o provedor do seu sustento. Isso ofende muita gente. Então tem gente que se ofende com a igreja, não pela igreja em si, porque a igreja é um lugar legal, mas pela mensagem que a igreja proporciona, pela mensagem que a igreja oferece. Assim como é legal ir para a night. É bacana, lá ninguém tem compromisso. Lá é tudo festa, só alegria. Será? Né? O Mário Sérgio Cortella faz assim, será? Né? Então veja, o que é a ceia, se não uma lembrança daquilo que Jesus fez na minha vida? E se não a ideia de que agora eu tenho um Senhor sobre a minha vida, ou seja, alguém manda em mim. Eu não faço mais o que eu quero. Até porque eu entendi que a coisa que eu escolho,
que a coisa que eu quero, que as opções que eu tenho não são as melhores opções, porque a minha vida deu errado, a minha vida não funciona, a minha vida não vai para frente, a minha vida não anda, a minha vida não é legal. Então eu falei o seguinte, eu parei de escolher e deixei que agora Deus escolha para mim, para que eu possa ter as escolhas sendo certas, para que eu possa ter uma vida que eu sonho. Daí o texto bíblico fala, eu é que sei que pensamento que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que desejais. Porque às vezes a gente deseja uma coisa, mas as nossas escolhas não nos levam à conquista daquilo que são nossos desejos. E a conversão, ela começa a tomar a forma por aí. Porque conversão é quando eu aprendo a não fazer as coisas do meu jeito. Porque eu descobri que o meu jeito não dá certo. E então eu abro mão do meu jeito para que outra pessoa diga para mim como tem que ser. Complica, irmão. Complica. Quantos aqui já bateram a porta em sinal de revolta? Quantos aqui, ao baterem a porta, bateram com tanta força que até aquele negócio que fica em volta da porta soltou tinta? E são várias as manifestações de contrariedade, quando nós sentimos e que estamos contrariados. E a igreja, até certo ponto, é um lugar onde a gente vai ficar contrariado. Então não adianta, pastor Lúcio, líderes do Ministério Palavra da Verdade, você achar que vão te amar. Não vão, porque vai ter gente que vai bater a porta, contrariada, porque a conversão que é celebrada na ceia, é quando alguém diz para você o que você tem que fazer. Vai lavar a louça. Ou agora, no mundo moderno, quando as crianças estão deitadas nas suas camas, com seus respectivos ídolos à sua frente, e eles estão naquele culto à noite, crianças de todas as idades estão no seu culto noturno, o objeto de adoração, e estão lá cultuando. E aí chega o pai ou chega alguém e fala, desliga isso e vai dormir. Qual é imediatamente o pensamento que vem? Mais 5 minutos. E a gente vai tocando na nossa vida assim. E a ceia é exatamente esse troço, esse sentimento, esse movimento que tem dentro de nós, de não querer fazer aquilo que Deus diz para a gente fazer, porque a gente não quer, simplesmente por isso. Querido, agora eu vou te deixar aliviado, tá bom? Você não quer, mas eu também não quero. Porque a carne milita contra o Espírito, a nossa vontade milita contra, briga contra a vontade de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito e quer alcançar resultados diferentes, que, aliás, é uma das denominações, está aqui o doutor Jefferson, que é o nome do meu irmão, né? Com certeza a sua mãe deveria imaginar que o irmão seria algo grande na vida. A minha mãe imaginou isso, o nome do meu irmão é Lincoln, presidente, o outro é Jefferson, presidente, né? E eu sou Ângelo. Mas uma das perspectivas da loucura, ou da esquizofrenia, porque dizer louco hoje não pode mais, é quando a gente quer, né, obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Daí a frase do filósofo, agora sim, Ângelo Marconi, nada muda, se nada muda. Então a ceia é isso. Aí Jesus, ele está lá sentado com os seus discípulos, comendo, bebendo, batendo um papo, jantando, lá no cenáculo, que nunca ninguém sabe onde é que é, porque você vai em Israel, tem uns 4 ou 5 cenáculos, e o camarada coloca lá uma placa num prédio velho, cenáculo, aí todo mundo vai para lá como se lá fosse, aí vende um ingresso, aí vai para lá para o outro cenáculo. Então Jesus estava lá nesse local, que não tem tanta importância, senão pela representação daquilo que ele foi na história de Jesus e seus discípulos. Jesus senta lá, começa no livro de João, ali no capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, num bate-papo, numa mesa de relacionamento, resolvendo as questões da vida espiritual. João, capítulo 17, verso 13 em diante, diz assim, Jesus está ali conversando com os discípulos, entendendo estas coisas, os discípulos convertidos, seguindo a Jesus, e agora a ideia, tenha isso em mente, o que é ser convertido, o que é a ceia. Jesus vira e fala, agora eu vou para Deus, agora eu vou para ti, Deus. Ele está orando com os discípulos, em algum momento ali daquele bate-papo. Mas digo essas coisas, enquanto eu estou aqui no mundo, para que eles, esses que estão aqui sentados à mesa comigo, os que andam comigo, os que vivem comigo, os que se dizem meus discípulos, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Vamos ler direto, tá? Até o 23. Dei-lhes
a tua palavra, e o mundo os odiou. Claro, porque a palavra diz o que eu tenho que fazer. Mas se eu quero fazer o que eu quero fazer, eu vou ficar com raiva de alguém que diz para mim que eu tenho que fazer diferente. Eu não quero que ninguém diga para mim o que eu tenho que fazer. Mas Jesus falou, eu disse uma palavra, eu dei uma palavra, tem que fazer desse jeito. E quando uma pessoa que não é convertida não quer ouvir a palavra, e é isso que identifica quem é convertido ou não, o que ouve a palavra e cumpre, e o que ouve a palavra e não cumpre, não o que sente, mas o que faz, não o que planeja fazer, mas o que de fato executa, então dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odiou. Claro, eles não são do mundo, eles não fazem o que o mundo faz, eles não fazem o que todo mundo faz. Então, a palavra que diz para fazer diferente vai gerar no coração de quem faz uma antipatia ou uma implicância daqueles que não são da palavra. Por isso Jesus fala, dê-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Mas eles vão ficar aqui, né? Então, Deus, eu não vou te pedir que os tires do mundo, não vou pedir para ninguém morrer, não vou pedir para dar um fim na vida deles, mas que eles estando aqui no mundo, que o Senhor, meu Pai, meu Deus, os proteja do maligno, que os livres do mal. Eles não são do mundo. Repita assim comigo, não são do mundo. Isso, conversão é isso, é não ser do mundo. E não ser do mundo é ser diferente do mundo. Não são do mundo. Ah, todo mundo faz. Ah, todo mundo é. Ah, todo mundo avança sinal. Ah, todo mundo só nega imposto. Ah, todo mundo se... Não, eles não são do mundo. Por isso que a conversão e a igreja verdadeira, a que prega a palavra do Senhor, ela cria um sentimento de antipatia. Às vezes não, né? Às vezes a igreja ela cria esse sentimento legal, mas é uma antipatia velada de incompetência. Ai, a igreja é tão linda, é tão poderosa, mas eu não consigo. Não dá para mim. Eu não alcanço. Então, eles lá e eu cá. Então, a igreja é muito linda, é muito perfeita, é muito maravilhosa. Então, eles lá e eu cá. É uma antipatia velada de uma forma mais diplomática, de uma forma mais, talvez, fleumática, menos intransigente. Olha, a igreja é linda, maravilhosa, mas não dá para mim. Não dá porque você não quer. Eles não são do mundo, Jesus estava falando, mas eu também não sou. Separa esse povo, e a palavra grego aqui, em grego, que está traduzida por santificai-vos, e santificação é isso, separa esse povo do resto, através da verdade. Então, santifica-os na verdade. Aliás, eu queria te ensinar isso. A palavra santificação significa ser separado do resto todo. Então, separa esse povo aqui que não é do mundo, como eu também não sou, esses aqui que estão sentados à mesa, os meus discípulos, esses aqui que vieram no culto hoje, esses aqui que são do Ministério Palavra da Verdade, estão visitando o Ministério Palavra da Verdade, visitaram essa igreja, separa esse povo que está aí ouvindo do resto, porque eles não são do mundo, separa do resto. O resto todo mundo faz. Mas eles separam, como? Através da verdade. Por isso a igreja é ministério, palavra da verdade. Ah, a tua palavra é a verdade. Então tem muito engano, tem muita mentira, tem muita ilusão. Então separa esse povo pela verdade. Então quem ouve a palavra, ouve a verdade e coloca em prática, é legal. Então eu estou separado, eu estou santificado. Amém, queridos? Doutrina da santificação. Um contexto teológico bem elaborado, de uma forma lúdica para você aprender. Santificação é só você ouvir a verdade e colocá-la em prática. E essa prática de colocar a verdade em atos e palavras, em posicionamentos, em escolha de vida, em estilo de vida, vai te fazer ser diferente, vai te fazer ser separado. Vai te dar um título, convertido. Vão até te chamar de crente.
Vira para o seu irmão e fala assim, ó, ô crente. Ô crente. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vai. Assim como Deus, o Senhor me enviou para falar a verdade, para viver a verdade, para poder ser separado desse mundo, eu também os envio. Eu também envio esses que são os meus discípulos para o mundo. Eles estão lá, mas para mostrar para o mundo a verdade. Para mostrar para o mundo como é que é viver no mundo sem ser do mundo. Né? Para mostrar a glória que o Senhor me deu. Quando a verdade que eu falo para a pessoa viver, e ela vive e a vida dá certo, e a vida funciona, e a pessoa dá testemunho, e a pessoa fica feliz, e a pessoa conquista, e a pessoa vibra com a sua própria vida, e ela tem a alegria, plenitude de alegria. E aí todo mundo fala, uau, é incrível o que esse homem, o que essa mulher vive bem, mas perdeu, mas está feliz, mas machucou, mas está feliz, mas está doente, mas está feliz. Mas não sei o que, está feliz. Mas está sem dinheiro, mas está feliz. Que loucura! Que isso? O que essa pessoa tem? É isso que Jesus enviou os crentes, os que creem nele ao mundo, os convertidos, para que todo mundo possa ver que loucura que novidade é essa. Por isso o evangelho significa as boas novas, uma notícia boa, que você pode viver nessa loucura que é o mundo, na plenitude da alegria do Senhor. Amém, queridos? Estamos juntos? Estamos construindo a ideia do que é ser convertido. Examine-se o homem a si mesmo. E então participe dessa celebração, dessa lembrança daquilo que Jesus fez na cruz, porque tudo isso só foi possível por causa de Jesus Cristo e pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, vamos lá. Assim como Jesus veio e viveu essa vida, e é uma vida que chocou a muitos outros, Ele agora envia você, que é convertido, ao mundo. E aí, o que Jesus fala? Em favor deles, eu me separo. Em favor de quem? Do mundo, dos discípulos. Eu me separo do próprio mundo. Porque se eu for igual a eles, eles não vão ter referência nenhuma de que Deus existe. Se eu for igual ao que todo mundo se eu viver como todo mundo vive, não vai ter diferença nenhuma. Amém, queridos? Entendeu por que murmuração é pecado? Porque todo mundo reclama de tudo o tempo todo. É ou não é? Reclama do trabalho, reclama do governo, reclama do dinheiro, reclama do imposto de renda, reclama do ônibus cheio, reclama do Sistema Único de Saúde, o SUS, do hospital, reclama da aposentadoria, reclama, todo mundo. Então a gente começa a ver que Jesus fala o seguinte, em favor do mundo, em favor dos meus discípulos, eu não sou igual a todo mundo, eu me separo desse negócio aí, eu faço diferente, eu ajo de uma maneira diferente, eu me santifico, para que eles também, os que são enviados por Jesus, sejam diferentes também, não sejam iguais a todo mundo. Estamos construindo aqui uma ideia do que é ser convertido? Ser convertido é ser diferente. Ser convertido não é ser igual a todo mundo. Ser convertido é quando você começa a entender que você é separado daquilo. Daí o Salmo fala, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Por quê? Porque comigo é diferente. Comigo é diferente. Então eu me santifico, eu me separo, para que os meus discípulos, os que me seguem, os que são convertidos à palavra que eu prego, os que acreditam naquilo que eu digo, eles também sejam separados por essa palavra, por essa verdade, por essas coisas que eu estou ensinando e que todo mundo não aprende, só alguns, os que são meus, os meus discípulos, aqueles que de boa vontade ouvirem, aqueles que domingo de manhã saíram das suas casas para ir na igreja. Essa palavra é para você que está aqui hoje, porque você é discípulo de Jesus, você já está aqui. E de alguma forma isso te identifica, ou te qualifica, ou te separa de um monte de outras coisas que você poderia estar fazendo, um monte de outros lugares. Você veio aqui,
De alguma forma você entende que a palavra, a verdade de Deus, ela é boa, ela ajuda, ela te mostra o caminho, ela te orienta para que a sua vida dê certo, para que você não mais continue vivendo uma vida que deu errado. Então Jesus fala, eles também vão ser separados por essa verdade que eu estou pregando. Verso 20. E aí Jesus está lá, e de algum momento agora, ele sai daquela conversa. No pensamento e na oração dele, ele esquece aqueles que estão sendo observados visivelmente, e ele agora começa a orar por mim e por você. Amado irmão em Cristo Jesus, amado visitante, você que está aqui hoje, Jesus orou pela sua vida. Jesus orou por você. Você não tinha nascido, você ainda não morava onde você mora, você não tinha ainda a profissão que você tem, você não tinha os problemas que você tem, as alegrias ou a história que você tem. E Jesus orava por você. E Jesus, então, naquela mesa fala, a minha oração não é apenas por eles aqui, Deus, os que estão sentados aqui na mesa comigo, eu também oro por aqueles que crerão em mim. Você crê em Jesus? Entendeu? Tanto crê que está aqui hoje. Né? Uns têm fé de mais, outros têm fé de menos. Eu não sei quanto você fede, irmão. Uns têm uma fé um pouco mais, outros têm uma fé um pouco menos. Uns estão com maior experiência de fé, outros estão com menos experiência de fé. Uns tiveram provas mais contundentes de que Deus é o Senhor e se entregam de uma forma mais contundente, outros não. Porém, todos nós que estamos aqui cremos em Jesus Cristo, por isso estamos aqui. Somos discípulos de Jesus, cada um no seu time, cada um no seu tempo de vida, cada um na sua experiência, cada um naquilo que se permite viver e experimentar, mas cremos em Jesus. Então Jesus orou por aqueles que haveriam de crer, e nós somos esses que cremos. Por meio da mensagem de quem? Dos discípulos. Aí começa ali, estabelece um ciclo, estabelece ali um fluxo, estabelece ali um processo. Administrativamente, a igreja ou a palavra de Deus, ela segue a um fluxo ou a um ciclo. Eu creio, eu me santifico, eu vivo e eu prego a verdade. Alguém ouve, acredita, se santifica por aquela verdade e agora prega aquela verdade. E aí o outro vai sendo gerado um após o outro, e lá se vão 2019 anos, pelo menos no calendário gregoriano, é essa a referência que temos, de história da humanidade, e até hoje a mensagem de Cristo ela tem sido pregada por homens e mulheres convertidos, que creram em Jesus e que viveram a verdade da palavra, e essa mensagem chegou até aqui, até os dias de hoje nas nossas vidas, para mim e para você. E isso é o que é ser convertido, por meio de uma mensagem. Então repita assim comigo: eu tenho uma mensagem. Isso é a chave para a sua conversão. Você tem uma mensagem. O apóstolo Paulo chega a dizer: vós sois a carta viva, escrita não em livros, não em tábuas de pedra, não num outdoor, nem no Instagram, nem no Facebook. Você é uma carta viva. Você tem uma mensagem. Quem é convertido tem uma mensagem. Uma mensagem que recebeu, uma palavra que recebeu, e agora uma palavra, uma mensagem para entregar. Porque o que eu recebi do Senhor, porque uma mensagem que eu recebi, uma palavra que eu recebi, eu também vou entregar. Essa mensagem que eu vou entregar. Conversão é quando você entende que você tem uma mensagem. E a Bíblia fala que tem gente clamando por essa mensagem. Tem gente ansiando, desejando, esperando, aguardando, com a natureza criada.
aguarda com grande expectativa a manifestação daqueles que têm a mensagem. E parece que aqueles que têm a mensagem estão tímidos demais. Perderam aí o entendimento do que é a mensagem. Então, irmão, vamos cantar aquele corinho junto, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, irmão. Dá um glória. Você tem uma mensagem. A sua mensagem não é uma filosofia, a sua mensagem não é uma letra de música, a sua mensagem não é uma teoria, a sua mensagem é a verdade. Convertido, acredita na mensagem, vive a mensagem e desfruta da mensagem. Agora, se eu sou alguém que ouve a mensagem, mas não desfruto da mensagem, tem alguma coisa que não está batendo. O tique e o teco não estão legal, né? Aquela válvula não está legal, bem associada ao virabrequim. Bateu o motor, está queimando óleo. Tem alguma coisa que não está funcionando da maneira adequada. E eu não digo isso a respeito de prosperidade, de ter dinheiro, de ter saúde. Eu digo isso de um sentimento que está dentro do coração, porque o reino de Deus está dentro de vós. E apesar de todas as coisas, e eu sei que o seu problema é terrivelmente maior do que todo mundo está vivendo aqui, né? Pode olhar para todo mundo que está do seu lado e pensa aí, eles não compreendem o quanto eu estou sofrendo. Isso é um sentimento universal, queridos. Nós olhamos para os nossos sofrimentos e a gente entende que o nosso sofrimento é o pior sofrimento de toda a humanidade. Ninguém sofre tanto quanto eu sofro. O pastor está falando, mas se ele soubesse, se ele vivesse, se ele tivesse experimentado, ele está teorizando, ele é jovem. É uma criança. Ele não sabe o que eu não tive, ele não sabe a minha história, ele não sabe o meu sofrimento, ele não sabe do meu abandono, ele não sabe da minha derrota, ele não sabe da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu marido. Esse marido que vive comigo, o pastor não sabe, porque se o pastor soubesse, ele mesmo ia pegar uma espingarda de 12 milímetros e ia dar na nuca. Às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é tão terrível, tão horroroso, e se esquece que convertido é quem tem uma mensagem. Convertido é quem vive a história que você vive. Quem passa pelo que você viveu, que só você sabe. Me perdoem a minha perspectiva, até mesmo um pouco irônica, de falar sobre a questão do sofrimento humano, mas eu desenvolvo isso dentro do meu próprio coração. Porque eu sou exatamente isso que eu estou pregando para vocês. Aquele que entende que o seu sofrimento é o pior. Então eu falo com a autoridade, não de alguém que é maior, mas da autoridade de alguém que é menor. E que talvez, por conhecer a natureza humana, porque se lê, ou como diz o apóstolo Paulo, aprendeu a se examinar, aprendeu a esquadrinhar o próprio coração, descobriu tudo isso, essa derrota, esse fracasso, Davi fez isso também. Senhor, sonda meu coração, porque não tem nada que preste, vê se é em mim e me ajuda, porque eu não estou dando conta. Então veja, às vezes a gente tem esse sofrimento, essa coisa que faz com que você ache que a sua vida não vale, acha que a sua vida é a pior de todas, e você perde a mensagem. Mas aí eu quero te ensinar uma coisa, presta atenção, olha para mim. Quem tem a mensagem é maior do que o sofrimento. E a mensagem que o sofrimento te impõe. O sofrimento vai te dar uma mensagem. Pá! Vamos construir a ideia do que é ser convertido? O que é ser convertido é, 2 pontos, na outra linha, abre aspas. O sofrimento me impõe uma mensagem, mas eu tenho uma mensagem maior do que o meu sofrimento. A mensagem de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, voltará e eu tenho a vida eterna. Fecha aspas e termina a explicação. Essa é a minha mensagem. Porque se a mensagem que você tem é a mensagem da falta, do sofrimento, da angústia, da derrota, tem alguma coisa errada na sua conversão. Hebreus capítulo 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé e vai dizendo lá,
apagaram incêndios, apagaram fogo, andaram sobre as águas, fecharam a boca do leão. Mas também teve gente que foi cerrado, teve gente que foi crucificado, teve gente que morreu, teve gente que sofreu, mas não abriu mão da sua mensagem. Convertido tem uma mensagem. Essa palavra que eu trago aqui nessa noite, ela vem a respeito de algo muito interessante que aconteceu comigo nessa missão que eu tive ali em Aracaju, em Salvador. Porque em algum momento eu ouvi a mensagem que eu tenho na minha vida saindo da minha boca para outra pessoa. E essa mensagem que eu tenho dentro de mim, a palavra, a mensagem, aquela que Pedro falou, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vi essa palavra saindo de dentro de mim. E em alguns momentos eu percebi que eu mesmo não estava vivendo aquela palavra. Sorte da Drica. Porque diz respeito a um relacionamento conjugal. Quantos de nós que nos dizemos convertidos, falamos aquilo que precisa ser feito com uma habilidade, com uma característica verbal de um português correto, ilibado, bonito, espetaculoso, se é que isso existe, e na hora de colocar em prática, convertido faz o que fala. Convertido coloca em prática a mensagem que tem. Por isso que a gente vive de fé em fé, de glória em glória. A mensagem do sofrimento vai dizer para você que você precisa. A mensagem de Jesus, essa mensagem que veio através dos discípulos e que chegou até você através de outros discípulos, não aqueles outros que vieram depois desses aqui, essa mensagem, ela diz que o seu sofrimento, ou que as aflições do tempo presente, não são maiores, não são tão poderosas, não são tão intensas, não são tão destrutivas. E que você é capaz de aprender a estar contente em toda e qualquer situação, porque você tem uma palavra de vida eterna. Convertido tem uma palavra, convertido tem uma mensagem. Convertido sabe que o sofrimento vem aí, bate a porta, chega e entra do nada em nossas vidas. Às vezes a gente nem pede para acontecer. Chega. Mas convertido tem uma mensagem. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque o meu pensamento só enxerga o sofrimento. Então eu abro mão do meu sofrimento, abro mão da murmuração, abro mão de falar uma mensagem de destruição, de derrota, de pobreza, de fraqueza, de miséria, de angústia. E apesar de tudo isso acontecer na minha vida, eu tenho uma mensagem. Por isso que o Evangelho é loucura. Loucura! Loucura! Mas não para os que são salvos, é loucura só para os que se perdem. Porque os que são salvos entendem muito bem o que é ser convertido. E então em Salvador eu estava lá aconselhando o casal e de repente eu me vi aconselhando coisas que eu não estava colocando em prática. E eu me converti, queridos. Eu confesso aos irmãos que eu me converti. E quando a gente se converte, a gente deixa de fazer coisas e começa a fazer outras coisas. Porque a conversão tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com aquilo que eu coloco em prática. Continua, verso 21. Para que eles sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti. Então, Jesus está falando, Deus, eu estou em ti. E Deus,
o Senhor, o meu Pai, o meu Deus, está em mim. Então, eles, os meus discípulos, eu quero que eles estejam também em nós. De que maneira nós vamos estar em Jesus? De que maneira nós vamos estar no Pai? Através da palavra. Mas não a palavra que eu ouço, não a palavra que eu gosto de ouvir, porque se a salvação vem pelo ouvir, esse ouvir a palavra de Deus significa aquele que ouve, apreende o conhecimento, torna aquele conhecimento como a sua sabedoria e vive a prática daquilo que aprendeu. Então a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir não é só ouvir, ouvir, pronto, já creio. Não, é aquele ouvir no sentido mais amplo de que ouve, apreende o sentimento, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria e pratica. E aí, então, a fé vai sendo multiplicada. Então, veja, eles também estejam em nós. E aí, quem não está separado por essa palavra da verdade, essa palavra que a gente tem, que eu, Pai, tenho, que o Senhor, Pai, tem em mim, e que eles vão ter em mim, quem não tem é o mundo. O mundo, os que estão fora, lembra? Eu me santifico através da palavra, eu me santifico pela palavra, eu me separo pela palavra. O mundo não vive essa palavra, mas eu vivo. E aí o mundo vai ver a minha vida. O mundo que só está acostumado com o sofrimento que tem, o mundo que não tem uma mensagem, que não tem um evangelho, que não tem as boas novas, que não te conhece como eu te conheço. O mundo vai ver e vai crer que Deus existe, e vai crer que Deus envia pessoas que têm uma mensagem. Verso 22. E aí, começa a acontecer alguma coisa. Vai receber glória. Para quê? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, há uma glória, há um valor, há um poder, há uma alegria completa, plenitude de alegria, uma glória que ultrapassa todo o entendimento. Não é lógico, não é racional, não tem a ver com o que eu tenho ou com o que eu deixo de ter, é algo que está dentro de mim, independente de, apesar de, examinar o homem a si mesmo antes de comer o pão, é falar, uau, eu estou me lembrando, que quando eu como a ceia, eu bebo a ceia, eu estou me lembrando que eu sou feliz, eu estou me lembrando que eu tenho vida eterna, eu estou me lembrando que eu tenho uma mensagem, eu estou me lembrando, que eu estou firmado sobre a rocha. Eu estou firme. E podem vir as tempestades, podem vir os ventos fortes. Eu permaneço firme sobre a rocha. Eu estou tomando a ceia, me lembrando quem eu sou. Que tipo de vida eu tenho. Talvez outros não tenham essa mensagem, mas eu tenho essa mensagem. Ela é minha. Pode, verso 23? Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Veja, eles sejam levados à plena unidade, não é a unidade entre nós, onde um irmão se junta com outro irmão, como no mutirão de ontem. E a gente se ajuda, e a gente se apoia, não. Que eles sejam levados à plena unidade, que Jesus tem com um Pai, e que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. Amém, queridos? Plena unidade com Jesus. E a plena unidade com Jesus, aí você começa a entender melhor a obra do Espírito Santo, porque Jesus morreu. E Jesus estava fazendo essa oração justamente no momento que antecederia a sua morte. E essa oração é uma oração de intercessão pelos seus discípulos. E Jesus está indo para o Pai. E começa lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar e vou voltar. Os discípulos ficaram abalados. Aí em João 17, 3 capítulos depois, mas na mesma mesa, no mesmo bate-papo, Jesus ora pelos discípulos e ora e fala, Senhor, que eles sejam levados à plena unidade, para que quem não tem a mensagem que eu tenho, Deus, porque você me deu, e agora eu estou dividindo, e agora eu estou entregando para eles entregarem, para o mundo é diferente, o mundo não tem a mensagem, mas a mensagem que o Senhor Deus tem, e que eu, seu Filho Jesus, tenho, e que agora eu estou entregando para os meus discípulos, para que eles tenham também, o mundo veja, o mundo saiba, o mundo conheça. E aí o mundo vai identificar
que esse tipo de gente que tem a mensagem é o tipo de gente que é amada. É o tipo de gente protegida, guardada, livre do mal. Por isso que eu não rogo os que os tire do mundo. Não precisa tirá-los do mundo. Eles serão diferentes de todo o resto. Eles serão livres do mal. E aí, como Jesus morreu, e como Jesus foi embora, Jesus não ia deixar os seus filhos, os seus discípulos, órfãos. Então Jesus, ele promete, faz uma promessa do Espírito Santo, e ele fala, vão para Jerusalém, esperem lá, vocês serão revestidos do alto. No meio do caminho, teve gente que desistiu, foi para o caminho de Emaús, Jesus foi atrás, trouxe eles de volta, bateu papo, apareceu depois lá em Jerusalém. Muita gente o viu, e de repente estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando, e veio como que um vento impetuoso, um sopro do Espírito, e todos foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. E aí agora o ser humano conheceu uma terceira manifestação de Deus. Eles já conheciam Deus Pai, revelado pela lei. Alguns conheceram ao Deus Filho, revelado em Jesus, mas agora viria o Espírito Santo, revelado como um vento, como uma força, como um sopro, como algo que vai habitar no coração daquele que crê. Repita assim comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Antropologicamente falando, existem 3 elementos que podem caracterizar uma pessoa. Cientificamente, antropologicamente falando, 3 elementos que caracterizam uma pessoa: intelecto, vontade e emoções. Intelecto, vontade e emoções, sentimentos. Intelecto diz respeito a conhecimento, ok? Vontade diz respeito ao que eu quero e ao que eu não quero. E emoções diz respeito ao que eu sinto. O Espírito Santo é uma? Lembra que eu falei para vocês que tem gente que não gosta de pastor e que reclama de igreja? Lembra que eu falei isso lá no início da palavra? É porque a mensagem dessa pessoa contraria outra pessoa. E nós gostamos de ter do nosso lado pessoas que pensam como nós. Daí uma filosofia muito interessante, que cachorrinho casa com cachorrinho. É tudo igual, até na natureza. O seu girafo procura a dona girafa. O seu elefante procura a dona aliar. Então veja, e o cachorrinho com a cachorrinha. E você, que pensa de um jeito, vai andar do lado de gente que pensa igual a você. Então não imagina que a igreja vai ser adequada para a sua vida. Sabe quando a igreja vai ser adequada para a sua vida, querido? Nunca, porque tem um monte de gente que pensa diferente de você. E tem uma coisa que é pior ainda. Sabe quantos de vocês vão admirar, honrar e se alegrar com o pastor de vocês quando ele pregar a verdade? Só os que estiverem afim da verdade. Só os que amarem a verdade. Só os que tiverem o coração convertido. Porque se o pastor pregar a verdade e você for uma pessoa que não está afim de viver a verdade, que não tiver o mesmo espírito, o mesmo sentimento, você não vai aguentar. Você vai falar mal, você vai criticar, você vai se aborrecer, você vai sentir uma angústia no culto. Por isso as igrejas que pregam que você nasceu para ser feliz, porque a vitória é do povo de Deus. Estão cheias de pessoas, porque isso é algo comum. Todos nós queremos, todos nós vislumbramos, todos nós ansiamos, todos nós necessitamos. E de alguma forma, quando você ouve a verdade ou a palavra da verdade, não está afim, não curte, está em outra. Isso vai causar em você um problema. Então eu quero terminar a palavra dizendo para você que as 3 características elementares de um ser humano, intelecto, vontade e emoções, elas também se aplicam a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E através da própria revelação da Bíblia, a palavra de Deus, esse livro escrito durante 4.000 anos, pelo menos, por mais de 40 autores diferentes, cuja compilação foi feita debaixo de muito temor, por um grupo de homens consagrados que separaram um monte de escritos e colocaram aqui dentro. Esse livro aqui,
que a gente chama de livro sagrado, que hoje pode funcionar através de mídias digitais ou através do papel. E de alguma forma até a mídia digital ela veio para acabar com a idolatria do papel. Porque antigamente você colocava esse papel como se ele tivesse poder. Em casa, no carro. Tinha gente que andava com a Bíblia assim como um amuleto. Não. Então veja, essa Bíblia, ela mostra as características da pessoa do Espírito Santo. Ele tem um intelecto. 1 Coríntios 2,11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus tem um conhecimento. O Espírito de Deus tem um conhecimento. E o Espírito do homem tem um conhecimento. A briga, a incompatibilidade que define a conversão é quando o Espírito do homem conhece coisas e quer coisas que são díspares, dicotômicas, diferentes. Aquelas que o Espírito de Deus conhece, deseja. Por isso a Bíblia fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Porque quem tem o Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, vai sentir aquela coisinha dizendo, não está legal. Vai tocar uma campainha, vai dizer, puxa, não é por aqui. Ai, não é isso, não é desse jeito, não é dessa forma. E isso muitos entendem como pressão. E tem um monte de gente que não vem para a igreja porque não quer ser incomodado. Porque vai ouvir a verdade, e a verdade não é a verdade que você gosta, não é a verdade que você quer, não é aquilo que você está afim, então é melhor não ouvir. Até porque o que os olhos não veem. Então eu fujo da verdade como se ela fosse para outros, não fosse para mim. Porque se eu estou diante do Espírito de Deus, Ele vai falar, porque é uma pessoa, conhece as coisas de Deus, e vai falar o que Deus quer, vai dizer o que Deus quer, vai apontar o que Deus quer, vai revelar o que Deus quer, vai incomodar naquilo que Deus quer, vai sugerir o que Deus quer, vai falar para mim o que Deus quer. E aí eu me rendo, ou eu rejeito as coisas do Espírito. Segunda característica de uma pessoa é a vontade. 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios 12:11, é até fácil de decorar, 2:11 e agora o 12:11, diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um, conforme, o Espírito distribui conforme, o Espírito tem uma vontade, Ele quer coisas, O contexto desse texto são os dons, são os talentos que o Espírito dá para o homem que ele quiser dar. Por que o Igor toca violão? Porque Deus quis dar. Por que o outro toca? Porque ele quis e ele foi lá e estudou. Tem coisas que Deus dá e tem coisas que nós queremos e nós nos damos. Agora, quando nós queremos coisas que o Espírito não quer, choca a vontade, porque o Espírito quer coisas. E tem gente querendo coisas que o Espírito não quer. Por isso incomoda. Ser crente incomoda. Igreja incomoda. Igreja é um lugar que está sendo bombardeado. Muitas com razão. Muitos sem razão. Só porque fala a verdade. Só porque tenta não fazer parte do que todo mundo faz. Tenta ser diferente do que todo mundo é. Tenta viver por uma palavra que todo mundo não quer ouvir. Porque o Espírito quer coisas. E encerrando, emoções. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, fala sobre as emoções do Espírito. Porque ele pode ficar feliz. Mas ele também pode se entristecer. Então o Espírito sente. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem intelecto. Ele tem vontade. E ele tem sentimentos. E eu encerro essa palavra dizendo para você que conversão é quando o meu intelecto, ele é substituído. O meu conhecimento, ele é substituído pelo intelecto e pelo conhecimento do Espírito.
quando a minha vontade, o que eu quero, ela já não é determinante, porque o Espírito Santo é quem vai dizer para mim o que eu tenho que querer. É quando as minhas emoções, o que eu sinto, não vão ser tão importantes para mim. Afinal de contas, desesperadamente corrupto é o coração. A gente sente tanta coisa, né? Sente hoje, amanhã não sente. Sente amanhã, depois da manhã não sente. Odeia hoje, ama amanhã. Odeia amanhã e ama depois de amanhã. Meu Deus. Então eu largo as minhas emoções e vivo agora pelas emoções do Espírito. Quem não tem que se entristecer é Ele, não sou eu. Quem tem que sentir as coisas é Ele, não sou eu. Quem tem que ter as sensações é Ele, não sou eu. Quem tem que ter as impressões é Ele, não sou eu. Conversão é isso. Por isso examine se o homem é a si mesmo. Examine se o homem é a si mesmo. E ainda para encerrar, no livro de João, aqui no capítulo 14. Ainda no capítulo 14. Jesus, ele fala no versículo 12, de algo que é poderoso para aqueles que têm uma mensagem. João capítulo 14, versículo 12. Diz assim, ó: aquele que crê em mim. Não diz o quanto você tem que crer. Não diz o tamanho da sua fé. Aliás, em outro versículo, até Jesus fala: se tiverdes fé como do tamanho de um... Então aquele que crê em mim, aquele que tem uma mensagem, vai fazer muita coisa. Característica de quem tem a mensagem. Vai fazer as obras que eu tenho realizado. Quer saber? Vai fazer obras ainda maiores, porque agora eu vou lá para o meu Pai e eles vão ficar. Então quem crê em mim vai fazer coisas incríveis, vai viver uma vida incrível, vai experimentar sensações incríveis, vai ter conhecimentos incríveis, vai ter sabores da vida, vai ter verdades da vida, vai ter prazeres da vida incríveis, não como todo mundo tem. Não, então não precisa ficar preocupado, não se turbe o vosso coração, porque quem crer em mim vai viver uma vida espetacular, uma vida impressionante, uma vida incrível, uma vida livre. Ansiedade por quê? Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem determina o que é sucesso, o que é fracasso, não é outra pessoa, é o meu Deus. E Ele faz tudo do jeito certo. Então eu descanso na presença do Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E aí agora a minha vida vai fazer coisas impressionantes. Sabe, queridos, se você até hoje viveu uma vida que não tem feito nada que presta, se você tem feito coisas que não são as coisas que você queria fazer, se você tem feito coisas que ainda estão faltando, sonhos que ainda estão faltando fazer, se você ainda acha que não alcançou a plenitude da sua vida, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, a fé, a esperança em Jesus Cristo é a resposta para a sua vida. E a ceia é quando você vai se lembrar disso. Eu tenho uma esperança, eu sei em quem tenho crido. A ceia é para você se lembrar que você, por sua própria vontade, força, capacidade, você não conseguiria alcançar isso, mas Deus te dá autoridade para você alcançar isso através da graça. Da graça. Uma graça que você não precisa fazer nada, porque tudo o que você precisava fazer, Jesus já fez na cruz do Calvário. É uma graça que chama você para a rendição. Uma graça que chama você para uma entrega. É uma graça que chama você para você dizer: eu não dou certo, eu não funciono, então agora eu vou fazer do jeito que o meu Senhor quer que eu faça. Eu vou fazer do jeito que o meu Senhor disse que eu tenho que fazer. Eu vou pagar para ver. Eu vou apostar todo o meu dinheiro, todo o meu talento, todo o meu tempo naquilo que Jesus disse para eu fazer. É o que o texto lá de Malaquias fala: trazei todos os dízimos a casa do Senhor e faça a prova de mim. Pode, acreditou?
Acreditou? Agora faz prova. E olha só, eu não estou usando esse texto fora do contexto para te gerar uma empatia, a entrega de valores. Não, eu estou falando que isso é o que Deus tem para a sua vida. Se você acreditar, você fará obras impressionantes. Ainda nesse mundo fará obras aqui. Se você acreditar, você será livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.